Paz e bem, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de reflexão sobre a Palavra de Deus. E a você que nos acompanha pelas nossas redes sociais e pela web rádio Transbordar, seja bem-vindo, é sempre uma alegria ter você conosco. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 14, versículos do 22 ao 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste 19º domingo do tempo comum, a liturgia nos convida a refletir sobre a oração e a fé e a nossa confiança em Deus, especialmente nos momentos de tempestade. Na primeira leitura, encontramos o profeta Elias no Monte Horebe, o monte de Deus. Elias havia passado pelo deserto e chegado ao monte cansado e desanimado. Ali, ele espera pela manifestação do Senhor. E então acontece algo muito bonito. Primeiro, vem um vento forte e impetuoso, mas o Senhor não estava no vento. Depois, acontece um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Em seguida, vem o fogo, e o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, Elias ouve um murmúrio de uma brisa suave. É nesse momento que ele reconhece a presença de Deus. Irmãos e irmãs, essa palavra nos ensina que nem sempre Deus se manifesta no barulho, no extraordinário ou naquilo que chama a nossa atenção. Muitas vezes Deus fala conosco no silêncio. E quantas vezes nós vivemos tão agitados, preocupados e envolvidos com os problemas do dia a dia que não conseguimos perceber a presença de Deus. Precisamos aprender a silenciar o coração. Precisamos reservar um tempo para a oração, porque é no encontro com Deus que encontramos força para continuar caminhando. E o Evangelho também nos apresenta uma tempestade. Jesus manda os discípulos entrarem na barca e seguirem à sua frente, enquanto ele sobe ao monte para rezar. Durante a madrugada, a barca é castigada pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos estavam assustados
e com medo. Então Jesus vai ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Ao vê-lo, eles pensam que é um fantasma. Mas Jesus diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Pedro então pede: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Jesus responde: vem. Pedro começa a caminhar sobre as águas, mas, quando percebe a força do vento, sente medo e começa a afundar. Então ele faz uma das orações mais simples e bonitas do Evangelho: Senhor, salva-me. E Jesus imediatamente estende a mão e o segura. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes nós também nos encontramos assim? No meio de uma tempestade, sentimos que estamos afundando. Os ventos são contrários, os problemas parecem maiores do que as nossas forças. E muitas vezes somos tomados pelo medo. Pedro nos ensina que a fé não significa que nunca teremos tempestades. A fé significa continuar confiando em Jesus, mesmo quando o mar estar agitado. Enquanto Pedro mantém os olhos voltados para Jesus, ele caminha. Quando começa a olhar para a força do vento e se deixa dominar pelo medo, começa a afundar. Mas existe algo muito importante. Mesmo quando Pedro vacila, ele sabe para quem pedir ajuda. Ele clama: Senhor, salva-me! E Jesus estende a mão. Talvez hoje você também esteja enfrentando uma tempestade. Talvez exista uma situação que esteja tirando a sua paz, uma preocupação, uma dificuldade na família, no trabalho ou na caminhada de fé. Não tenha medo de clamar por Jesus. Diga também: Senhor, salva-me. Ele está perto de você, está perto de cada um de nós, para nos ajudar e socorrer nas nossas dificuldades. Que neste domingo possamos aprender com Elias a reconhecer Deus no silêncio e com Pedro a manter os nossos olhos fixos em Jesus. Que o Senhor acalme as tempestades da nossa vida e nos dê a graça de confiar nele, mesmo quando os ventos forem contrários. E que o Espírito Santo venha sobre nós, fortaleça a nossa fé e nos ensine a buscar na oração a presença daquele que nunca nos abandona. Que Deus abençoe você. Um santo e abençoado domingo a todos. Fiquem com Deus, paz e bem.